A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, foi um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade. De 1914 a 1918, nações de todo o mundo se envolveram em uma guerra que mudou para sempre o curso da história. Tudo começou na Europa, um continente dividido por alianças políticas e militares. A morte do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria, foi o estupim que acendeu o pavio de uma guerra que ninguém imaginava que duraria tanto. Neste vídeo, exploraremos as causas, os principais eventos e as consequências da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são complexas e variadas. Entre elas, destacam-se o nacionalismo exacerbado, as disputas territoriais e coloniais, e o sistema de alianças entre os países. Devemos também destacar a União Militar que foi formada por alguns países na época, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança foi um tratado assinado por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, em 20 de maio de 1882. O tratado que criou essa aliança é uma evolução da Aliança Dual, que aliou alemães e austríacos em 1879. A Tríplice Aliança estabelecia um acordo militar defensivo entre as nações e foi renovado até o ano de 1915, quando expirou, e não foi retomado porque o cenário das alianças se modificou. A formação da Tríplice Aliança foi pensada, principalmente, como caminho para a prevenção contra um possível conflito com franceses e russos. Em outras palavras, o governo alemão procurou essa formação como forma de evitar que uma nova guerra tivesse início no continente e que envolvesse, principalmente o seu país contra franceses e russos. Era, portanto, uma tentativa de isolar a França e Rússia. A Tríplice Entente foi uma aliança militar entre a França, o Império Russo e o Reino Unido, estabelecida entre 1907 e 1917. Ao contrário da Tríplice Aliança, a Entente não consistia em uma aliança militar de defesa mútua obrigatória. Isso significa que o que unia seus países membros era a rivalidade deles com a Alemanha e ações militares conjuntas para impedir o avanço industrial, bélico e político alemão. Uma das causas da guerra é a corrida armamentista. Mas, o que é a corrida armamentista? Corrida armamentista é um termo que descreve um fenômeno no qual países ou blocos de países competem entre si para expandir ou melhorar suas capacidades militares. Esse tipo de competição geralmente envolve um aumento significativo nos gastos com armamentos e tecnologia militar, com o objetivo de superar ou igualar as capacidades dos adversários. Essa corrida não se limita apenas à aquisição de armas, mas também abrange o desenvolvimento de tecnologias militares avançadas, como mísseis, aeronaves, navios de guerra, armas nucleares, entre outras. O objetivo principal por trás dessa competição é garantir a segurança nacional, demonstrar poderio militar, em alguns casos, intimidar potenciais adversários. A Primeira Guerra Mundial foi um dos primeiros exemplos modernos de uma corrida armamentista em larga escala. Antes do conflito, as principais potências europeias estavam engajadas em uma competição para expandir e modernizar seus exércitos e suas armas. Os avanços na tecnologia militar, como metralhadoras, tanques e artilharia pesada, levaram a uma escalada na produção de armas e ao aumento dos gastos militares. Isso contribuiu para a intensidade e a brutalidade da guerra, com milhões de soldados sendo mobilizados e uma devastação sem precedentes nos campos de batalha. Sarajevo, 28 de junho de 1914. Um atentado torna-se o estupim da Grande Guerra. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado juntamente com sua esposa, Sofia, a duquesa de Oxember, por um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Princip, integrante do grupo separatista Mão Negra. Influenciado por esta organização secreta, o estudante de 19 anos, tuberculoso, se dispôs a sacrificar a vida pela causa. Aquele idealismo adolescente se tornou uma decisão mortal. Inicialmente o assassinato não provocou alarde entre os europeus, pois muitos deles usufruíam suas férias de verão.
Não imaginavam que aquele atentado desencadearia as alianças então vigentes na Europa da Belle Époque, dando início à Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, a guerra começou oficialmente. Os primeiros meses foram marcados por batalhas rápidas e movimentos de tropas em larga escala. A Alemanha implementou o Plano Schlieffen, tentando uma rápida vitória sobre a França antes de se voltar para a Rússia. A Primeira Batalha do Marne, ocorrida entre 5 e 12 de setembro de 1914, foi um dos eventos cruciais no início da Primeira Guerra Mundial, marcada por um conflito de proporções sem precedentes e pela mobilização de vastos exércitos em toda a Europa. Os antecedentes históricos dessa batalha remontam ao ambiente político e militar do final do século XIX e início do século XX, um período caracterizado por rivalidades imperialistas, alianças complexas e uma corrida armamentista frenética. A unificação da Alemanha em 1871, após a vitória na Guerra Franco-Prussiana, alterou significativamente o equilíbrio de poder na Europa. A nova nação alemã emergiu como uma potência industrial e militar, fomentando uma sensação de insegurança entre seus vizinhos, especialmente a França e a Rússia. Em resposta, esses países buscaram fortalecer suas alianças, culminando na formação da Tríplice Entente entre França, Rússia e Reino Unido. A vida nas trincheiras era brutal. Os soldados enfrentavam frio, fome, doenças e o constante medo da morte. As batalhas eram sangrentas e muitas vezes resultavam em poucas conquistas territoriais. As trincheiras eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Essa região recebia o nome de Terra de Ninguém. A guerra de trincheiras foi o tipo de ação adotado na segunda fase da Primeira Guerra para que os exércitos conseguissem manter as posições conquistadas e planejar o avanço sobre outras, ainda em disputa. O problema é que os soldados passavam meses vivendo dentro das trincheiras, expostos a todo tipo de condições climáticas, chuva, sol, neve, etc., e aos ataques dos inimigos, o que incluía bombardeios, lançamento de morteiros, ataques de metralhadoras e bombas de gás tóxico. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam, com suprimentos estocados em péssimas condições. Desse modo, o cheiro de fezes e urina era constante nesse ambiente. Somava-se a isso o cheiro dos cadáveres dos soldados abatidos e das gangrenas dos soldados feridos. A proliferação de insetos e pequenos animais, atraídos pelos cadáveres, também era constante. O historiador Max Astin, em sua obra Catástrofe, 1914, A Europa vai à guerra, narra a visão que um soldado teve de ratos que devoravam um dos cadáveres. Outro soldado francês descreveu como os infantes abatidos por metralhadoras ficaram estirados durante um mês diante de sua trincheira, alinhados como numa manobra. A chuva cai sobre eles inexoravelmente, e balas despedaçam seus ossos embranquecidos. Certa noite, Jacques, durante uma patrulha, viu enormes ratos saindo debaixo de seus casacos desbotados. Estavam gordos da carne humana de que se alimentavam. Com o coração batendo, ele se aproximou rastejando de um morto. O capacete tinha rolado. O morto ostentava uma cratera na face desprovida de carne, o crânio pelado, os olhos comidos. Uma dentadura caíra em sua camisa decomposta, e da boca, escancarada, saltou um animal imundo. Além disso, ainda havia as diversas doenças contraídas por causa da insalubridade. Uma delas era o pé de trincheira, que atingia os pés dos soldados e era causado pela umidade e pelo frio congelante. Há relatos de soldados que perdiam os dedos e parte da carne dos pés. Outros tentavam mover-se dentro das trincheiras e os pés descolavam-se inteiros dos tornozelos e permaneciam amputados dentro das botas. Algumas das batalhas mais devastadoras da Primeira Guerra Mundial incluem Verdun, Somme e Gallipoli. Cada uma delas teve um impacto profundo nas estratégias militares e nas vidas dos soldados. A Batalha de Verdun foi um combate que ocorreu na Primeira Guerra Mundial,
entre 21 de fevereiro de 1916 e 18 de dezembro do mesmo ano. Ela se iniciou com uma grande ofensiva alemã que tinha por objetivo principal furar a linha de frente das trincheiras francesas e conquistar territórios importantes para uma futura conquista de Paris. Também era objetivo alemão unificar suas linhas de comunicação e suprimentos, cortadas por causa da região de Verdun. Durante quase 10 meses, mais de 2 milhões de soldados lutaram na região próximo à cidade de Verdun, sendo mortos na batalha mais de 300 mil combatentes. Durante o conflito, bombardeios de ambos os lados lançaram mais de 40 milhões de bombas no solo da região, transformando a paisagem próximo de Verdun, devastando a vegetação nativa e abrindo milhares de crateras pelo terreno. Muitas dessas crateras permanecem ainda hoje na região, assim como explosivos não detonados na área proibida para atividades humanas conhecida como Zona Vermelha. A Batalha do Somme foi um embate que ocorreu no nordeste da França, às margens do rio Somme, entre julho e novembro de 1916 e envolveu as forças dos exércitos alemão e franco-britânico. É conhecido como um dos conflitos mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Estima-se que a batalha ocasionou a baixa de mais de 1,5 milhão de soldados por morte, ferimentos ou desaparecimento. Ao final do conflito, poucos quilômetros haviam sido avançados. No dia 24 de julho de 1916, os franceses e ingleses atacaram os alemães acreditando que ocupariam o território na região do rio Somme sem grandes resistências da infantaria. Porém, essa não foi a realidade. Estima-se que na primeira hora de batalha tenham ocorrido mais de 20 mil mortes, e quase 30 mil ficaram feridos ou mutilados. Entre as causas para tamanho deslize envolvendo os exércitos inglês e francês, havia o despreparo dos soldados, sem experiência em guerras e muito jovens, numa faixa etária entre 18 e 21 anos. A Batalha de Gallipoli foi uma campanha da Primeira Guerra Mundial, sendo a principal campanha em território turco. A Primeira Guerra foi um dos eventos desastrosos do século XX, sendo o estupim para o mundo em que vivemos atualmente. A guerra foi motivada por interesses imperialistas e expansionistas que se ergueram no século XIX. O objetivo era neutralizar os otomanos, abrindo o Estreito de Dardanelos e estabelecer um canal de apoio para o Império Russo. A Batalha de Gallipoli foi a mais desgastante que obrigou a Tríplice Entente a se retirar do estreito. Os historiadores consideram que a estratégia dos aliados subestimaram a capacidade dos turcos, minimizando as dificuldades do terreno, além de conduzirem a batalha de forma deficiente. Em Londres, o fracasso na Batalha de Gallipoli levou a diversas demissões nos comandos militares, ordenadas por Churchill. O excesso de confiança junto com uma logística desorganizada também foi responsável pela derrota no estreito. O fracasso da Batalha de Gallipoli teve outros efeitos ao nível da estratégia militar, gerando uma convicção de que as operações anfíbias eram muito arriscadas, o que só se desfez após o desembarque em Normandia, em 1944. A Primeira Guerra Mundial também foi marcada por inovações tecnológicas. Foi a primeira vez que tanques, aviões e armas químicas foram usados em grande escala. O avanço da tecnologia militar revolucionou o combate no século XX. Segundo o professor Maurício Parada, do Departamento de História, houve um salto tecnológico significativo na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o uso de tecnologias bélicas ainda estava ligado à tradição militar do século XIX, mas ao longo do conflito evoluiu em diversas áreas. Parada afirma que a guerra servia como campo de experimentação de tecnologias. Ele considera que, apesar de carregar tradições de antigos combates, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito absolutamente novo por causa do uso de tecnologias modernas, especialmente no final do embate. A guerra se iniciou com tecnologias muito pessoais, ou seja, homem a homem. Diversas tecnologias, como o submarino e a aviação, já existiam antes de 1914, mas ganharam força só na segunda metade do conflito. A apropriação das tecnologias para fins bélicos caracteriza esse conflito. Um dos principais avanços foi o uso da eletricidade no campo militar. O rádio, que transmitia voz em vez de códigos, se tornou essencial para a comunicação. Além disso, navios foram equipados com lâmpadas de sinal, alarmes de fogo elétricos e controles remotos. Um dos avanços também foi as armas químicas,
como o gás de mostarda e de cloro, representaram um novo perigo no combate. Além das vítimas militares, o gás matou civis porque o vento levava os gases para áreas residenciais. Embora a guerra tenha começado na Europa, ela rapidamente se tornou um conflito global. Nações de todos os continentes enviaram tropas para os campos de batalha. Países como Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália e muitos outros desempenharam papéis importantes no conflito. Tal como a Batalha de Cambrai. Data: 20 de novembro a 7 de dezembro de 1917. Frentes de combate: forças aliadas do Império Britânico e Estados Unidos contra a Alemanha. Local: Cambrai, França. Resultado: vitória dos britânicos. Baixas: 90.000. O Comando de Guerra do Império Britânico aplicou novas táticas de infantaria e artilharia nessa batalha. O objetivo era tomar a linha de Hindenburg e chegar próximo ao cume de Bourlon. Dessa maneira, seria mais fácil ameaçar o exército alemão. A batalha foi marcada, principalmente, pelo combate de artilharia e infantaria. Entre as estratégias estava a de usar tanques para destruir as cercas de arame farpado usadas nas trincheiras pelos alemães. A tática deu certo e os britânicos conseguiram penetrar 1.000 quilômetros nas linhas alemãs e fazerem 10.000 prisioneiros. Dessa vez, os tanques foram fundamentais para garantir o avanço das tropas. Foi a primeira vitória rápida e convincente numa guerra na qual era difícil avaliar quem ganhava as batalhas. Isso ajudou a elevar a moral britânica. Após 4 anos de combates incessantes, a guerra finalmente chegou ao fim, em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha e redesenhou o mapa da Europa, mas também plantou as sementes para futuros conflitos. A Primeira Guerra Mundial teve consequências profundas e duradouras. Milhões de vidas foram perdidas, impérios foram desmantelados, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A guerra também abriu caminho para a Segunda Guerra Mundial, apenas 2 décadas depois, mostrando que as lições da Grande Guerra ainda não haviam sido completamente aprendidas. Hoje, mais de um século depois, ainda lembramos a Primeira Guerra Mundial como um dos episódios mais trágicos e significativos da história. Que nunca esqueçamos os sacrifícios feitos e as lições aprendidas desse conflito que mudou o mundo para sempre.